Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, boa noite, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, nessa noite eu quero fazer aqui uma cronologia panorâmico do livro de Gênesis. Do começo da terra, no início de tudo. Veja só, o livro de Gênesis, né? Esse livro de Gênesis, ele nos apresenta Jesus Cristo como o Deus Criador, né? O título Gênesis, no grego, significa começo. A primeira palavra hebraica do livro é no princípio. O livro fala do início de todas as coisas, exceto de Deus. É o livro das origens do mundo, da raça humana. É o livro da origem do pecado, da promessa de redenção, da família, das nações do mundo e da raça hebraica. Glória a Deus. Contrariando a ciência, que diz do nada, nada se faz, o livro de Gênesis afirma que Deus criou tudo do nada, pelo poder da sua palavra. Não é de admirar que os homens, por causa da cegueira espiritual, rejeitem a revelação de Deus contida na Bíblia Sagrada, contida nos registros das origens, e o adorem, o acaso, como seu Criador, os irracionais, como seus antepassados, e a humanidade decaída como a flor da evolução natural. Meu irmão, minha irmã, Gênesis começa com Deus, mas termina num caixão. O livro é a narrativa dos fracassos dos homens. Satanás tem em especial aversão a esse livro, porque ele prediz sua ruína. Lá em Gênesis 3, capítulo 15, inclui o registro de cerca de 2000 anos de história. Na perspectiva espiritual, logo nos 2 capítulos iniciais, há uma narrativa da criação do mundo e do homem. Daí em diante, meu irmão, encontramos a história da redenção humana. Deus buscando então o homem perdido. São histórias interessantes que destaca-se, no entanto, a preocupação em saber como o pecado e todas as suas consequências vieram como uma grande desordem, caiu sobre o mundo e qual a esperança para seus habitantes. O Pentateuco conta a história da criação até a morte de Moisés. Glória a Deus, aleluia. E o autor e a data, a Bíblia não nos relata isso, né? Quem foi o autor e qual foi a data que foi escrito Gênesis, né? Considera-se que o Gênesis é o fundamento necessário para o entendimento de toda a Bíblia como da história humana. E levando-se em conta ali as provas de que se dispõe, indicam que Moisés escreveu Gênesis, né? E outros 4 livros, né, que são denominados os Pentateucos, né? As provas neotestemáticas apontam na mesma direção, né? Segundo tradição da igreja, Gênesis tem sido designado como o primeiro livro de Moisés. Não se encontrou prova que invalidasse essa tradição. Os 5 livros de Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Glória a Deus, né? E eu quero aqui, meu irmão, destacar a vocês as principais cenas dos 50 capítulos, tá bom? De Gênesis, que é, por exemplo, a criação,
que se encontra em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a queda, né, que se encontra no capítulo 3 ao capítulo 4, e o dilúvio, que se encontra no capítulo 5 ao capítulo 9, né, a Torre de Babel, que se encontra no capítulo 10 e 11, o chamado de Abraão, que se encontra no capítulo 12 ao 38, e a descida para o Egito, que se encontra no capítulo 39 ao 50. Meu irmão, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você algo muito importante. O paraíso perdido pelos primeiros Adão, pelo primeiro Adão, foi restaurado, viu? Foi restaurado pelo último Adão, que é Cristo Jesus. Então, meu irmão, o paraíso, ele foi restaurado. O paraíso ainda está aí, ele está lá, esperando eu e você, esperando todos nós que estamos em Cristo Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de que dá a vida. Amém, meu irmão? É o que nos diz Paulo em Romanos, no seu capítulo 5 e no seu versículo 18. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, meu irmão, essa foi a cronologia e um pequeno panorama da história de Gênesis, do livro de Gênesis. Que história edificante para a gente começar a viver um mundo espiritual constantemente. Meu irmão, para a gente começar a viver o mundo espiritual constantemente, precisamos começar pelo livro de Gênesis, que é uma história de começo, é uma história que tem meio e fim. Meu irmão, é uma mensagem gloriosa, a qual eu creio que ficou guardada no seu coração e que você vai ser edificado, já está edificado com essa palavra. Amém, meu irmão? Desde já eu agradeço você e sua família. Que Deus abençoe você e sua casa, que toda sorte de bênção recaia sobre a sua família e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Renascer em Cristo Jesus, o Ministério do Renascimento.